Deuteronômio, capítulo 11. Sabe, irmãos, a proposta de Deus para nós, quando você vai conhecendo mais a Deus e vai experimentando mais do Senhor, às vezes você não entende, né? Por que as pessoas, às vezes, não têm um coração aberto para Deus? Porque a proposta de Deus sempre ela é excelente, ela é sempre além, ela sempre supera todas as expectativas, e o que Deus coloca sempre diante de nós são coisas que com certeza absoluta vão muito à frente daquilo que nós teríamos condições de ter, de desfrutar pela nossa própria força. Então, quando Deus tirou o povo do Egito e ia levando para Canaã, então Deus falou um pouco sobre a terra que eles iriam possuir. Vejam, o povo era escravo e não tinham liberdade, não tinham posses, não tinham prosperidade, né? Eram escravizados, tiranizados, né? Desprovidos de qualquer sonho, de qualquer projeto que eles pudessem, né, imaginar ou sonhar, alguma coisa assim. E Deus falando sobre essa terra, aqui em Deuteronômio capítulo 11, a partir do verso 8, olha o que o Senhor diz. Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes e entreis e possuais a terra para onde vos dirigis, para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais e a sua descendência, terra que mana leite e mel. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente e com o pé arregáveis, como uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberá as águas. Terra de que cuida o Senhor vosso Deus. Os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Alguém diz glória a Deus? Fala para o seu irmão, a vida cristã, os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Sempre, sempre. Deus está te guardando, Deus está te olhando, Deus está protegendo, Deus está te orientando. Pode ter certeza absoluta. O dia que você chegar diante de Deus e Deus mostrar tudo aquilo que Ele fez por você, coisas que você nem imagina, coisas que Deus te protegeu, te guardou, te livrou, você vai ficar assustado. Pode ter certeza. Porque Deus nos guarda, é a promessa do Senhor. Mas eu queria pegar um aspecto do que o Senhor diz sobre a terra. E Ele disse, aqui no verso 11, mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Então, eu me lembro uma vez que eu fui, acho que é em Fortaleza. Aí a gente andando lá pelas dunas e tinha uns carrinhos lá, tipo um jipe. E eu entrei no jipe para dar uma volta nessas dunas. Aí o cara perguntou assim, com emoção ou sem emoção? E eu fiquei pensando, o que esse cara quer dizer com isso? Eu falei, bom, eu sou meio pé no chão, deixa eu falar sem emoção, porque eu sei lá o que é essa emoção e eu não sei se eu estou preparado para ela. Eu falei, não, sem emoção. E aí nós subimos e descemos duna, e eu te segurava de um lado, segurava do outro. Depois eu perguntei, moço, como que seria esse negócio com emoção? Porque eu já saí do outro lado assim, tremendo, né? Sem emoção. Eu fiquei pensando, com emoção? Eu falei, não, com emoção de vez em quando viram alguns jipes, tudo. Ainda bem que eu fui cauteloso. Sabe, mas quando a Bíblia fala sobre montes e vales, a Bíblia está falando que a sua vida cristã é com muita emoção. Uma hora está no monte, outra hora está no vale. E isso não para, é assim a sua vida inteira. Quem aqui gosta de viver com muita emoção? Diga amém. Só que com Jesus dirigindo o jipe. Ele não vira com Jesus, não, mas que você passa. Então, veja, quando a Bíblia está falando de montes, a Bíblia está falando de vitórias, a Bíblia está falando de conquistas, porque os irmãos sabem que é um simbolismo muito grande na Bíblia. Montes está falando de experiências com Deus, de proximidade com o Senhor, de desfrute da presença do Senhor, de você entrar numa guerra e vencer, de você ter conquistas, de você ter assim o seu sonho e saber que você está se aproximando e está conquistando. Isso, monte, fala disso, de conquistas, de vitórias. Pergunta para o seu irmão, você tem passado por muitas montanhas? Agora, mas a Bíblia fala que é de montes e de vales. Agora, vales não são dias de conquistas. Vales são dias de guerras, de lutas, onde nós devemos vencê-las, mas fala de guerras interiores, de coisas complicadas de serem tratadas, de serem vencidas. Fala dos sentimentos descontrolados, de
pensamentos, de sentimentos, de desejos, de sonhos que às vezes não podem ser nem publicados, porque os outros podem chocar se nós falarmos o que nós pensamos ou o que desejamos. Então os vales fala de quando Deus está tratando o seu interior, de quando você está sendo preparado para um novo monte, para uma nova montanha. Os irmãos sabem, a cada montanha, a cada monte tem um vale. Então é assim que é a vida cristã. Nós não andamos só nos montes toda a nossa vida, mas também não andamos só no vale toda a nossa vida. Então vale fala de luta difícil, complicada, não fala de vitória, fala de algo assim que você precisa estar muito bem preparado, porque vai mexer com todas as suas entranhas, vai mexer com todo o seu interior. Com certeza absoluta, a sua alma vai ficar empolvorosa quando você está num vale. O salmista diz: ainda que eu passasse, ou que eu passe pelo vale da sombra da morte. Então, aí 3 níveis de guerra, em cada uma mais profunda do que a outra: vale, sombra e morte. Então são coisas que nós passamos, faz parte da vida cristã. Então nós gostamos muito das montanhas, gostamos muito dos montes, mas pode ter certeza, a cada monte, a cada montanha, precede ou depois, posteriormente, você tem um vale. Nesses dias, para mim, eu estou passando uma montanha da presença de Deus, de experimentar a graça do Senhor, mas eu sei que daqui uns dias aí começa um novo vale, porque é assim a vida cristã. Pergunta para o seu irmão, você está preparado para os vales? E aí, irmãos, aqui começam os nossos problemas. Sabe por quê? Todo mundo gosta de vitória, todo mundo gosta de conquista, todo mundo gosta da presença de Deus, todo mundo gosta dessas experiências, né, miraculosas com o Senhor nas montanhas. Isso é bênção. Mas quando chegam os vales, aí nós temos dificuldades. E eles são inevitáveis. Inevitáveis. E aí o que acontece? Quando nós entramos num vale, nós precisamos estar preparados para a guerra que vai existir ali. E existe algo que é o meu assunto, que eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã, é que quando você vai para o vale, se você não está preparado, pode ser que você morra no vale. Inúmeras pessoas. Jesus diz que o semeador saiu a semear a palavra e houve um grupo que aceitou a palavra rapidamente, mas vindo as provações, não tinham raiz para permanecer. Se escandalizaram e acabaram largando a vida cristã, morreram. Então nós podemos morrer no vale. Então nós precisamos saber, primeiro, que há as montanhas, que é bênção, que é glória, que é conquista. Mas há vales, que é dia de lutas, e lutas renhidas, lutas difíceis. E que eu tenho que estar preparado para essas lutas. E se tem uma coisa que eu preciso estar completamente preparado para o vale, é no meu ânimo. Porque uma boa parte das pessoas, quando chegam a passar pelos vales, já chegam esgotados. Esgotados nas suas forças, esgotados nos seus pensamentos, nos seus sentimentos. E aí, a luta que já vai ser complicada e vai ser difícil, se eu chego esgotado para a luta, sem forças, pode ter certeza. A probabilidade de eu morrer ali é muito grande. E se não morrer, vou ficar patinando naquele lugar, não saio dali. Eu conheço homens, conheço mulheres que conhecem o Senhor, que passaram por montanhas, que tiveram grandes vitórias, que tiveram grandes conquistas, mas hoje estão patinando na vida cristã. Aparentemente parece que morreu. Graças a Deus não se afastaram do Senhor, mas não consegue avançar mais, porque não tem força para vencer o problema. Não tem disposição de confrontar a dificuldade. Estão ali completamente esgotadas nas suas forças. Pergunta para o seu irmão, você se sente meio esgotado? A mente buscava Deus, enchia o seu coração com Deus, da presença de Deus para ministrar. Normalmente nós não tínhamos profetas assim, muito cheios do poder de Deus, porque o profeta é levantado quando alguém não faz aquilo que deveria ser feito. Mas todas as vezes que você viu um rei que se afastava de Deus, Deus levantava um profeta. Para que o profeta? Para ele declarar que estava errado o posicionamento do rei, o posicionamento da nação. E um dos reis piores de Israel foi Acabe. E Deus levantou um dos maiores profetas que já passaram pela face da terra, que foi Elias. Justamente para ter um contraponto, para confrontar Acabe e toda a feitiçaria que ele e a esposa dele, chamada Jezabel, trouxe para Israel. Então, no tempo de Elias, o que tinha acontecido? Acabe era o rei. É um rei que, ao invés de liderar, ao invés de estabelecer o reino de Deus, ele casou com uma mulher chamada Jezabel, que era de uma outra nação e que era feiticeira. E ele aceitou que essa Jezabel estabelecesse em Israel o culto a Baal.
tirou o culto ao Senhor e introduziu o culto a Baal. Então Deus levanta Elias para confrontar esse rei, para falar para ele que ele estava errado. E a primeira menção que fala sobre Elias e esse rei é que Elias chegou para Acabe e disse para ele: olha, você é um cara muito errado, e algo precisa ser feito em Israel. E para começar a conversa, em Israel não vai chover mais. Irmãos, Israel, nós estamos preparando a próxima viagem nossa para o ano que vem, quem for lá vai ver. Irmãos, se aquele lugar já é seco, se não chover, morre tudo. Não tem vida, não tem como ter vida naquele lugar, porque é muito seco, tem muitos desertos. Algumas áreas onde chove funciona bem, mas a maioria não chove. E Elias falou isso para Acabe e Deus sumiu com Elias. E durante 3 anos e meio não choveu em Israel. E as coisas começaram a morrer tudo. Uma grande fome em Israel. Depois de 3 anos e meio, aparece novamente Elias para falar com Acabe. Acabe mandou procurar Elias em tudo quanto foi buraco de Israel, fora nos países em volta. Ele mandou procurar porque ele queria matar Elias. A esposa dele falou: tem que matar esse homem, que a hora que matar, volta a água. E ele tentou isso, mas Deus guardou Elias. Depois de 3 anos e meio, Elias aparece e fala: ó, vai chover. Mas antes de chover, nós precisamos fazer um acerto em Israel. Nós precisamos acabar com essa idolatria. Então é o seguinte: chama todos os anciãos de Israel, chama aqueles que decidem Israel, e chama todos os profetas de Baal. E nós vamos nos encontrar no Monte Carmelo, que é o monte que nós vamos visitar, já fui lá algumas vezes, um lugar magnífico à vista do Monte Carmelo, que você vê quase que o estado todo de Israel de lá. E Acabe reúne todo mundo no Monte Carmelo, e Elias fala: vamos fazer um desafio. Porque Elias fala para o povo: vocês precisam escolher. Vocês querem servir a Deus ou querem servir a Baal? E o povo ficou calado. Ficou calado por quê? Porque o povo não tinha noção de quem era Deus. Porque Acabe, que era o rei que deveria mostrar quem era Deus, estava mostrando quem era Baal. E a sua esposa coordenava e dava a direção do rei. E aí o que aconteceu? Elias viu que o povo não conhecia Deus, propôs um desafio. Foi: então vamos fazer o seguinte, já que vocês não conhecem Deus, vamos fazer um desafio. Vamos orar. E aquele Deus que responder com fogo, esse é Deus. Aí o povo falou: nossa, essa palavra é boa. Porque eles nunca tinham visto isso na vida. E alguém ali propôs que iria orar e isso iria acontecer. Sabe, por isso que eu digo para os irmãos, a vida cristã tem que ser envolvida com o poder de Deus. Se você chegar e for falar só uma filosofia para alguém, o mundo está cheio de filosofias. Mas o mundo não conhece o poder de Deus. E quando você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, é um instrumento de Deus, e o poder de Deus se manifesta, pode ter certeza absoluta, os corações se quebrantam, e eles aí podem fazer verdadeiramente uma escolha. E Elias percebeu isso e fez isso. E o que aconteceu? Os 400 profetas de Baal, 450, começaram a orar, começaram a clamar segundo o seu costume, seus ritos, e não acontecia nada. Elias permitiu que eles orassem da manhã até o meio-dia, nada. Aí Elias, ao meio-dia, falou: olha, falou para o povo: eu já dei tempo demais para esse povo orar. E eu agora quero orar. Mas antes nós vamos restaurar o altar de Deus. Fez ali um altar. Ele colocou ali o novilho em cima do altar. Fez um rego em volta do altar. Jogou água. Encheu aquilo, encharcou tudo. E dobrou o joelho e falou: Deus, eu sou teu servo. E esse povo precisa saber quem é o Senhor e que eu te represento nessa terra. E eu quero que o Senhor responda com fogo a minha oração para que eles saibam quem é o Senhor e que eu te represento. Ele acabou de orar, o fogo de Deus desceu, queimou todo o altar, queimou toda a água, queimou tudo. E naquela hora ali o povo viu aquilo, viu aquela manifestação miraculosa da parte de Deus, e eles caíram de joelhos falando: o Senhor é Deus. Coisa que eles nunca tinham visto na vida. E fizeram uma opção de quê? De servir a Deus. Eles falaram: então mata os profetas de Baal. Tira esse povo do meio de vocês. Tira a feitiçaria do meio de vocês. E eles tiraram. E aí Elias subiu para o monte, um pouco mais acima, e disse: eu vou orar para que chova. E vocês corram para casa, porque vai chover forte. E ele subiu, começou a orar. Orou 1 vez, 2, 3, 7 vezes. E desce aquele toró d'água. Caiu muita água. E Elias... Deus enche ele do Espírito Santo. Acabe já tinha saído com a sua carruagem, já estava longe. E vocês, aqueles que vão lá, vão ver o quanto o vale de Jezreel é grande. Elias saiu, desceu do monte, cheio do Espírito Santo, correu, chegou à frente de Acabe na cidade de Jezreel. Isso porque ele estava movido pelo poder do Espírito Santo. Quando ele chegou lá nessa cidade, então olha o tamanho da bênção, da conquista e da vitória de Elias. Elias era um homem, então, que orava e fogo do céu caía.
ele tinha a presença de Deus, ele ministrava a palavra e as coisas aconteciam. Deus era com ele, todos os profetas de Baal tinham sido destruídos, e aí, enquanto ele está lá na cidade, ele recebe um recado. Recado de quem? De Jezabel, que era a esposa de Acabe, que era a feiticeira mor de Israel. E ela manda falar para ele assim: antes que termine o dia, eu vou acabar com a sua vida como você acabou com os profetas de Baal. E a Bíblia diz que... Bom, aí vamos ler o texto agora. Esse é o contexto. Então, capítulo 19, a partir do verso 1. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã até essas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi. E chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Irmãos, agora imagina que vocês vão ver um homem que está completamente esgotado. Não deveria ser assim. O cara acaba de descer do monte, cheio do poder de Deus. Mas Elias não guardou algumas coisas na sua vida e acabou se esgotando completamente. E assim que desceu para o vale, a Bíblia diz que ele temeu de perder a sua vida. Agora, um homem que orava e fogo do céu caía, ele tinha que ter medo de uma mulher feiticeira. Ele tinha acabado de matar 450 profetas de Baal, que talvez tinham até mais poder do que essa mulher. Mas ao receber essa notícia, que era o vale pelo qual ele tinha que passar, ele estava esgotado emocionalmente, estava esgotado espiritualmente. E nós vamos ver o que é que aconteceu com a vida dele, o que é que Deus fez para restaurá-lo. Então, a partir do verso 3 novamente. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi. E chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cicio tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Então veja, nós vemos aqui um homem que tinha acabado de vir do monte, estava passando por um vale, mas esgotado. E olha as atitudes de Elias. E talvez, sabe, você pode às vezes não perceber, e essa é a minha maior preocupação, que você está se esgotando ou está esgotado emocionalmente. E quando você vai para uma guerra, e quando você vai para um vale, você não pode ir nessa situação. E o meu interesse em compartilhar com você hoje é identificar caso você esteja num processo de esgotamento, ou que você já esteja esgotado. Para quê? Para restaurar as suas forças, porque nós não podemos orar para que Deus tire os vales, porque Deus não vai tirar os vales. Os vales fazem parte das nossas vidas, como Deus diz, é uma terra de montes e vales. Agora, eu preciso estar preparado para esses vales. Se eu estiver esgotado, com certeza eu vou ter problema como Elias teve. Então, esse texto que nós lemos, o que Elias fez? Ao saber, ao ser informado por um mensageiro de Jezabel, que ela estava com a intenção de matá-lo, ele fugiu.
e foi para uma outra cidade, Berseba. Ele estava lá em cima, ele desceu. Berseba está mais ou menos ali no meio de Israel, e para baixo só tem deserto. E ele chegou em Berseba, que é praticamente a última cidade, e andou um dia ainda para dentro do deserto. E achando ali um arbusto, coisa complicadíssima e difícil de achar, mas ele achou, sentou ali debaixo e pediu o quê? A morte. Agora, irmãos, como que um homem como Elias, que ora e fogo do céu desce, e por que uma mulher ameaçou de matá-lo depois de uma grande guerra que ele teve, de grandes vitórias, de mover de Deus, ele pode ter medo dessa mulher e chegar diante de Deus e falar: Deus, não compensa mais viver sem antes completar o seu ministério, sem antes completar o seu propósito de vida, sem concluir o seu casamento ou a sua família, e pedir a morte. Por quê? Porque estava esgotado, porque não estava preparado para a guerra para a qual, ou pela qual, sei lá, que Deus preparou ali para ele. Então, e nós vamos ver aqui na vida de Elias, eu quero falar de pelo menos 4 sintomas de esgotamento espiritual, para que você se prepare, para que você possa perceber se você não está no mesmo caminho de Elias, porque nós devemos entrar por vale, sabendo que ele vai existir, mas fortalecidos no Senhor. E a primeira coisa, e o primeiro sintoma de alguém que está num caminho de um esgotamento, e isso é perigoso, porque pode ter consequências terríveis, é que quem está nesse caminho, ele começa a fazer comparações. Você compara, e nessas comparações, você se deprecia. Você mesmo conclui que você é menos do que aquilo que você é, ou em relação àquilo que você está comparando. Aqui no verso 4, olha o que Elias diz. Verso 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Sabe, então, Elias começou a se comparar com seus pais. Começou a comparar com aqueles que eram referenciais ou com aqueles que ele viviam juntos. E ele olhou e pensou: puxa vida, eu pensei que talvez eu tinha uma qualificação a mais, que eu era mais resistente, que eu era mais forte, ou que eu tinha uma revelação maior, mas eu estou vendo que eu não tenho nada, que eu sou pior do que os outros que estão à minha volta. Então, todas as vezes que você começar a comparar você com outras pessoas, isso é um sinal que o diabo está te empurrando para esgotar você emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Nós não podemos entrar nesse caminho. Então, é muito simples. Todas as vezes que você começar a comparar e onde você mesmo conclui que você é menos, eu quero te falar, o diabo está tentando te esgotar, e pode saber, tem um vale aí para frente. E ele está tentando fazer isso para que você perca suas forças e chegue no vale e ele te vença. Então, a comparação é um sinal de esgotamento, é um sinal que você está nesse processo. Primeiramente, nós começamos a comparar com outras pessoas. Então, esse é um primeiro passo. Mas nesse caminho da comparação, depois nós começamos a comparar com aquilo que nós projetamos, com aquilo que nós sonhamos, com aquilo que nós imaginávamos que deveria ser a nossa própria vida. E aí, quando você começa a comparar, isso é um segundo estágio. Você começa a ver e falar assim: puxa vida, eu estudei para passar naquele concurso, não passei. Era para que eu estivesse lá. Não, eu queria passar no vestibular, não passei. Não, eu era para mim já ter casado, não casei. Então você projeta a sua vida e depois vê que aquilo não está funcionando, e aí você começa a comparar. Isso no segundo ponto, porque a primeira comparação sempre é com as pessoas que estão à nossa volta. Mas depois você começa a comparar com o seu próprio projeto de vida. E o terceiro passo nesse sinal de esgotamento, que você está nesse caminho, é que aí você começa a se sentir culpado. Fala, não aconteceu porque eu não fiz isso. Se eu tivesse estudado mais, se eu tivesse orado mais, se eu tivesse jejuado mais, se eu tivesse me preparado melhor, talvez eu não estaria assim. Talvez o meu casamento não estaria assim, talvez os meus filhos não estariam assim, talvez a minha empresa não estaria assim, talvez a minha saúde não estaria assim, e aí você se sente culpado. E isso é uma porta aberta para que você perca as suas forças. Então você olha, aquilo que você projetou. Nós estamos chegando no final do ano, pedi aos irmãos para que fizessem seus alvos, pedi para que você orasse a Deus antes de fazer os seus alvos, para que você pudesse perceber no Espírito quais são os alvos de Deus para você nesse ano, porque pode ser que os alvos de Deus não sejam os seus alvos, e se você coloca os seus alvos, não são os alvos de Deus, com certeza você não vai chegar até o final do ano com eles concluídos. Então é importante nós entendermos o que Deus tem para nós a cada ano, e você começa a comparar e fala: puxa vida, o que vale a minha vida? O que vale eu buscar a Deus?
O que vale eu estar insistindo diante do Senhor? O que vale eu ter estudado tanto? O que vale eu ter investido tanto nisso? O que vale eu ter perdoado tanto? O que vale isso? Por quê? Você não chegou onde você imaginou que devia chegar. E às vezes, quando está nesse caminho do esgotamento, a conclusão é que você é o responsável por isso, por nada ter dado certo. E aí isso vai minando as suas forças. Isso vai atacar a sua identidade. Pergunta para o seu irmão, você anda comparando as coisas? Se você anda comparando as coisas, eu quero te falar que isso é um sinal de que você está num processo de esgotamento. E você não pode chegar no final desse processo, porque o diabo sempre prepara um processo de esgotamento antes de você entrar numa guerra, justamente para ele vencer a guerra. E você precisa se preparar para isso. Segundo, sintoma de quem está esgotado ou está no processo desse esgotamento. Aqui no verso 10. Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Aqui, Elias fez algo além dessa comparação com as pessoas. Elias assumiu, é como se ele tivesse assumido uma responsabilidade que não é dele. Na verdade, ele estava depreciando o seu próprio trabalho. Porque ele está falando, olha, eu preguei o evangelho, eu insisti, eu aconselhei, eu ensinei, mas não adiantou nada. O que eu fiz não valeu nada. Então ele está depreciando o seu próprio trabalho. Se você começa a depreciar o seu trabalho, seja à frente de uma empresa, seja à frente de uma célula, seja à frente de uma família, seja com a sua própria vida, se você começa a depreciar isso, isso é um sinal evidente que você está num caminho de esgotamento. E todas as vezes que você está no caminho de esgotamento, pode ter certeza, vem uma guerra aí pela frente, a qual você vai perdê-la se você não estiver fortalecido no Senhor. E o diabo sabe disso, por isso que ele trabalha nesse esgotamento, que foi o que aconteceu com Elias. Então Elias começou agora a depreciar o seu próprio trabalho e assumir responsabilidade que ele não tinha. Porque veja, Elias aqui, de certa forma, está falando que ele era o responsável pela decisão dos outros. E nem eu e nem você somos responsáveis por decisão de ninguém. Nós devemos sim investir, nós devemos sim treinar, nós devemos falar, devemos objetar, devemos confrontar, mas para aí o nosso trabalho. As decisões que as pessoas tomam não é responsabilidade de ninguém, a não ser delas mesmas. Ouça o que eu vou te falar aqui, algo. Presta atenção nisso. Olha, nós temos trabalho com crianças e seria importante que a sua criança estivesse ali na sala. Se não é possível isso, então mantenha ela junto com você. Porque lá ela vai receber, na linguagem dela, a palavra de Deus. Vai ser muito importante para ela e você também vai ficar mais tranquilo para poder ouvir a palavra de Deus. Mas veja, presta atenção nisso que eu vou te colocar. Se as pessoas não fossem completamente responsáveis pelas suas próprias decisões, elas não poderiam ser julgadas. Deus vai julgar todo ser humano. Por que Deus pode julgar? Porque cada um é responsável por aquilo que decide, por aquilo que escolhe. Então, no domingo passado eu falei sobre escolha. Por quê? Porque você precisa saber fazer escolha, porque você vai ser julgado por elas. Então, eu não sou responsável pela escolha que o meu próprio filho faz. A minha responsabilidade é ensiná-lo, é investir na vida dele. Mas ele tem livre-arbítrio. E ele vai ter que escolher. Ele pode rejeitar o que eu ensinei, pode rejeitar o investimento na vida dele e trilhar um outro caminho. Se ele for uma pessoa sábia, ele vai incorporar isso na vida dele, vai inserir isso na vida dele e vai viver segundo o que ele aprendeu. Mas, irmãos, nós sabemos que nem todo mundo é assim. Nós pregamos aqui a cada domingo, ensinamos na célula. Mas quantos verdadeiramente praticam tudo aquilo que ouve da parte de Deus? Por que não pratica? Porque é uma escolha. Agora Elias fez o quê? Trouxe para si a responsabilidade da escolha das pessoas. E todas as vezes que você fizer isso, você vai se esgotar completamente. Você pode sim se preocupar com as pessoas. Você pode sim orar por elas. Você pode confrontá-las até. Mas não pode trazer sobre si a responsabilidade das decisões que elas fazem ou que elas tomam. Porque se fizer isso, pode ter certeza, você vai se esgotar. Se você traz sobre os seus ombros o peso das decisões dos seus filhos, do seu cônjuge, dos irmãos, dos discípulos, dos empregados, de governo, pode ter certeza absoluta, o final da sua vida é um ser completamente esgotado de tudo. A hora que dá uma torcida em você, não cai uma gota de nada, porque esgotou-se tudo. Então nós, mais para frente eu vou falar mais sobre isso, mas nós não somos
Deus. Você não foi criado para ser Deus. E nem para controlar a vida de ninguém. Você é um profeta de Deus. Você é a boca de Deus. Mas você não é Deus. E se você tentar trazer para si essa responsabilidade, ela é pesada demais para você. Com certeza absoluta, você vai ser uma pessoa completamente esgotada. Pergunta para o seu irmão: você está assumindo responsabilidade que não é sua? Para com isso, fala para ele. Isso vai te esgotar. Então veja, o caminho do esgotamento passa por uma desvalorização do que você faz e assumir a responsabilidade do outro. Então é melhor você deixar a responsabilidade de cada pessoa com ela. Assuma somente aquilo que é sua. A guerra que você tem que lutar é a sua guerra, não é a guerra do outro. Eu vejo às vezes, por exemplo, problemas, a gente passa muito isso. Você faz algo errado, você é confrontado pelo poder de Deus, pela presença do Senhor, você reconhece que você errou, aí você vem e pede perdão para outra pessoa. Aí a pessoa agora está com um problema, porque ela está com dificuldade às vezes em te perdoar, não aceita aquilo e tudo. E aí você assume a responsabilidade da outra pessoa não querer perdoar. Você vai acabar com sua vida assim. Sabe, depois que você diante de Deus reconheceu o seu problema e mudou de vida, agora é a responsabilidade dos outros em termos do perdão. O perdão não tem a ver comigo, tem a ver com o outro. Ele é que precisa me perdoar. Alguém fala: pastor, mas é fácil demais. Você vai, apronta todas, faz e ainda vai falar que a responsabilidade do perdão é do outro? Sim, eu vou falar algo para você. É infinitamente mais difícil você arrepender, mudar de vida, do que você perdoar o outro. Isso é muito mais penoso e trabalhoso. Você tem que se humilhar, você tem que reconhecer e mais, mudar de vida depois. Porque arrependimento que não houve mudança de vida não foi arrependimento. Isso é muito mais trabalhoso. A parte do outro é só perdoar. E por que nós temos que perdoar, irmãos? Nós temos que perdoar porque se tem alguém aqui que nunca cometeu um pecado ou defraudou alguém, levante a mão. Então, se todo mundo já pecou, todo mundo precisa de perdão também, amém? Quantos aqui querem ser perdoados? Então fala para o seu irmão: perdoa o outro. Então veja, se você assumir a responsabilidade que é do outro, você vai acabar com a sua vida. Você fez algo que não devia fazer, tá? Arrependeu, acertou, ajustou, pediu perdão, essa é a sua parte, a parte do outro. Se você assumir, você vai ficar esgotado. Outra coisa, você ensina o que deve ser feito, mas fica monitorando a pessoa o que ela está fazendo. E nem dorme à noite pensando: será que ele vai fazer certo? Será que ele vai fazer errado? O que ele vai fazer? O que ela vai fazer? Como que vai ser? Você vai morrer. Você já ensinou, você já orientou. Pastor, mas é só assim, vira as costas? Não, ora a Deus. Fala: Senhor, eu preciso descansar. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Agora que a tua graça, que o teu poder leve essa pessoa a fazer o que é certo. Mas a pessoa é que tem que fazer uma escolha, não é você. Não adianta você ficar monitorando a vida da pessoa. Porque se você fizer isso, pode ter certeza, você vai ficar completamente esgotado. E na hora da sua guerra, você vai perder. Pergunta para o seu irmão: você não está querendo controlar a vida de ninguém, tá? Agora olha, um outro sinal de esgotamento, ou uma outra atitude que te leva a esgotar. Nesse verso 10, olha o que Elias fala. Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Agora, o que é que Deus falou para ele? Você não está só, tem mais 7.000 em Israel, que é como você. Tem mais 7.000 homens, 7.000 mulheres, que me honram, que me servem, que me buscam. Você não está só. E mais, quem é que estava querendo matar Elias? Jezabel. Era só uma mulher. Mas ele estava: procuram tirar minha vida. Eu estou só e todos estão trabalhando contra mim. Sabe, quando você está num sinal de esgotamento, quando você está nesse processo, é que você exagera no problema. O problema, você pinta ele maior do que o que ele é. Você põe muita cor no problema. É mais ou menos, você está focado no negativo. É a história do copo. Você só vê o copo está com a metade de água. Você fala que ele está mais ou menos cheio ou mais ou menos vazio. Quem está no caminho de esgotamento sempre vai ver o copo mais ou menos vazio. Porque ele só foca o problema. Acho que os irmãos conhecem isso. Mas para quem não conhece, só para você... Quem não conhece, você vai entender o que eu estou te falando. Não sei se dá para enxergar daí. Dá para enxergar daí? O que os irmãos estão vendo? Um pontinho aqui. Não, eu vou te falar. Aqui tem uma folha de papel, tem uma caneta, tem um braço, tem dedo. Mas você está vendo só um pontinho. Por que você está focando nele?
Tem mais coisas atrás da folha, olha aí, tudo que tem aí para ver. Mas você está vendo só o pontinho. Isso significa que você está no caminho de esgotamento. Sabe, tem muito mais coisa para enxergar, mas você quer enxergar só o problema. Você não quer enxergar tudo aquilo que Deus está fazendo. Você não quer ver as qualificações do outro, mas porque ele toma banho e larga a cueca lá no chão e aquela toalha lá, então ele não serve. Porque o cara é, né? Aí você fala tudo. Porque de vez em quando ela excede um pouco lá no cartão, ela não serve. Você só vê esse problema. Mas será que ela é feita só desse problema? Quando nós estamos no caminho do esgotamento, nós exageramos no problema sempre. E somos focados só no problema. Então, se você avalia algo e está vendo só o problema, pode ter certeza, você está no caminho do esgotamento. Isso aconteceu com Saul. A Bíblia diz que Saul estava lá no vale há 40 dias, mas ele olhava o tamanho do Golias, não tinha coragem de enfrentá-lo. Por quê? Foi esgotado para o vale, não conseguiu vencer a guerra. Davi chegou lá completamente fortalecido do Senhor, olhou o Golias, falou, ele é grande mesmo, mas o poder de Deus é muito maior. Ele viu mais coisas, e foi lá e matou o Golias, porque ele não viu só o tamanho do Golias. É lógico que Golias era grande, e todo mundo estava vendo, e Davi também viu, mas Saul olhava e falou, esse homem é grande demais, ele vai me matar. Davi olhava e falou, esse homem é grande demais para eu errar a pedrada, vai ser fácil acertar. Então, é a forma de ver. Se você está no caminho do esgotamento espiritual, você sempre vai focar no problema, no ponto negativo. Você vai exagerar no tamanho do problema. Pergunta para o seu irmão, o que você vê? Só o pontinho ou a folha inteira? Sabe, olha aqui, irmãos. Quando você foca o problema, significa que você está sendo conduzido por sentimentos. E eu tenho insistido aqui com os irmãos. Os sentimentos fazem bem às nossas vidas desde que eles sejam controlados pelos princípios da palavra de Deus. Todas as vezes que você deixar os seus sentimentos te controlar, vai destruir a sua vida. Você vai ficar completamente esgotado. Então, você já viu pessoas falarem assim, eu não sinto Deus, Deus me abandonou. O que Elias falou? Isso, eu fiquei só. Como ficou só? Deus não estava com ele? Deus não estava ali falando com ele? Como que ele ficou só? O anjo não apareceu para ele? O anjo não deu comida, o anjo não deu direção, ele não foi para Horebe? Como que ele chega lá, depois de tudo isso acontecido, e fala, eu fiquei só? Deus fala, mas como ficou só? Você chegou aqui como? Quem é que está conversando com você aqui? É a parede? São as rochas daqui? Você não está só. Então quando nós estamos nesse caminho do esgotamento, nós vamos ver o problema e esquecemos da verdade de Deus. Então como que alguém pode falar, não, eu não sinto Deus? Não sente. Pega esse sentimento e manda ele embora. Porque a palavra de Deus, a verdade diz o quê? O que Jesus falou? Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pergunta para o seu irmão, o juízo final já veio? Então Jesus ainda está com você. Porque a consumação dos séculos é o dia do juízo final. Depois do juízo, eu não sei o que vai ser da sua vida. Eu espero que você esteja conosco lá no céu, amém? Construindo a casa para o Senhor, estamos construindo algo bom. Isso é outra pregação. Bom, mas... Então Jesus diz, eis que estarei convosco. Isso é a verdade. Então você pode optar em crer na verdade ou crer num sentimento descontrolado. O sentimento descontrolado vai fazer você ficar completamente esgotado. A verdade vai te encher do poder de Deus. O que Jesus diz? Conhecereis a verdade e ela vos libertará desse sentimento descontrolado, que está acabando, destruindo sua vida, esgotando você. E aí a hora que você vai para a guerra, então... Davi se encheu da verdade de Deus e foi para cima do Golias e venceu. Saul se encheu do sentimento descontrolado de medo e perdeu a guerra, perdeu o reino, perdeu tudo. Então veja, quando você está vendo e observando só aquilo que é negativo, você está no caminho de ficar completamente esgotado. Como que resolve isso? Conheça a verdade de Deus sobre aquele assunto. O que é que é verdade? O que a palavra de Deus diz sobre isso? Prefira crer na verdade do que no sentimento descontrolado. Sentimento, irmãos, eles devem acompanhar as suas decisões em Deus. Eles não podem conduzir a sua vida. Todas as vezes que você deixar os sentimentos conduzir a sua vida vai ser destruída. Pergunta para o seu irmão, você está vendo só o ponto negativo ou você está vendo o todo? E por fim, dos sentimentos, dos sinais de esgotamento, que é o pior e que fica claríssimo que a pessoa está completamente esgotada, foi o que Elias pediu.
Elias pediu o que para Deus? Morte. Quando é que alguém pede morte? Quando ele não sonha mais. Então, um sinal claríssimo de esgotamento emocional, espiritual, físico, é quando a pessoa para de sonhar. Então, Elias tinha um projeto de vida. Elias queria ver, era o ofício dele, Israel dobrado diante do Senhor, adorando a Deus, praticando a palavra de Deus. Pois ele desistiu do seu sonho, porque ficou tão esgotado que agora não tinha força nem mais para sonhar. Quando você perde o seu sonho, quando você não tem um sonho conduzindo a sua vida, quando você não tem expectativas mais, nem em relação ao seu casamento, nem com seus filhos, nem com a sua empresa, nem com a sua célula, nem com o seu ministério, nem com a sua saúde, significa que você está completamente esgotado. Então o que é uma pessoa deprimida? É uma pessoa completamente esgotada, não tem sonho. Você quer tirar alguém da depressão? Faça ela sonhar. Quando alguém sonha, ele se fortalece, porque para sonhar, somente em Deus. Então, se você quer saber se você está nesse caminho do esgotamento, ou se está esgotado, basta que você veja esses sintomas. Pergunta para o seu irmão, você sonha? Fala, não, pastor, tem pesadelo. Não sonho não, tem pesadelo. O dia inteiro, à noite, só tem pesadelo. Oh, Jesus, tem misericórdia. Fala para o seu irmão, você perdeu o sonho porque você está esgotado. Precisa ser fortalecido no Senhor. Amém? Agora eu quero falar de 4 coisas também. De como resolver o problema caso você conclua que você está esgotado. Ou caso você veja que você está nesse caminho a passos largos. Então o que é que Deus fez para resolver o problema de Elias? Então vamos ver a primeira coisa que o Senhor fez. Então Elias fugiu, Elias correu, Elias se esgotou, entrou para o meio de um deserto, parou debaixo lá de um zimbro, de um arbusto, e deitou ali e falou, Deus me leva, não compensa mais viver. Então o final do esgotamento. E aí Deus aparece e olha o que o Senhor diz. No verso 5, deixa eu ver, verso 5? Verso 5 do capítulo 19. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido, sobre pedras em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez, o anjo do Senhor tocou e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Então a primeira coisa que Deus fez para tirar o esgotamento de Elias foi fazê-lo descansar e comer. Muitos gostaram dessa última parte, né? Comer. Irmãos, vou te falar algo. Essa cidade, ela é muito exigente. É muito. Eu sempre falo isso para os irmãos. Aqueles que nasceram aqui ou que vivem aqui há muitos anos, talvez já tenham esquecido como que é uma cidade normal. Mas aqui é muito exigente essa cidade. E é exigente o trânsito, é exigente o emprego, é exigente as suas atribuições, é exigente nas qualificações, é exigente em tudo. E isso cansa. E muitas pessoas estão esgotadas, e o primeiro passo para que você seja restaurado é descansar. Foi o que Deus fez com Elias. Sabe, quando Deus viu que Elias estava esgotado, Deus não sentou Elias e falou, vou te dar uma palestra, vou te ensinar uns princípios de vida. Senta aí, ouça comigo, repita, eu sou um servo de Deus, eu sou um profeta. Não foi isso que Deus fez com Elias. Deus estava vendo a situação que Elias estava passando. Deus não repreendeu Elias, não chegou lá, deu uma cajadada na cabeça dele, falou, acorda rapaz. Não fez nada disso. Deus falou, come, levanta, come, dorme. Aquele homem estava cansado, aquele homem estava extenuado. E Deus estava vendo a situação dele. Deus viu que Elias entrou por um processo pelo qual ele não deveria ter entrado, mas entrou, e agora? E agora ele precisa ser restaurado. Adianta afundar mais o sujeito? Não, descansa. Sabe, nós precisamos, eu vou te falar uma coisa, o mandamento que Deus deu, que usou mais palavras, foi sobre descanso. A Bíblia é terminantemente você trabalhar sempre. A Bíblia é sempre, isso é um princípio de vida. Trabalhe 6 dias e descanse 1. Trabalhe 6 dias e descanse 1. Isso é um mandamento, isso é bíblico. Deus sabe, Deus é quem te fez. E Ele sabe que você precisa disso. Precisa de descanso. Foi o que Deus fez com Elias. Elias vinha de uma maratona. Uma exigência muito forte. Sabe, nós entre os pastores, isso é uma norma, isso não é uma sugestão. Ele tem que fazer isso. Toda segunda-feira é dia de descanso do pastor. É um dia para ele dormir, para ele descansar, para ele estar junto com a sua família, para ele se divertir com ela, porque é dessa forma, se ele fizer isso semana após semana, mês após mês, ano após ano, ele nunca vai ter problema de estresse. E nunca vai ter problema com a sua família. Eu nunca ouvi dos meus filhos ou da minha esposa que eu abandonei minha casa. Nunca. Mas também ninguém nunca ouviu falar que eu abandonei a obra de Deus.
Porque nós temos um dia que é só para nós, e os outros dias estamos juntos na obra de Deus. Então nunca eles vão poder falar isso, como graças a Deus nunca falaram. Então esse é um dia hoje, né? Minha família já está dobrando o cabo da Boa Esperança, porque eu já estou casando meus filhos, então já não é mais uma prática, eu junto com eles sair. Mas eu e a Zanilda sempre fazemos isso. Porque meus filhos hoje, né? Um agora já constituiu família, os outros dois estão nesse caminho. Então, mas antes era a família inteira. Olha, hoje é o dia de nós sairmos, hoje é o dia de nós estarmos juntos, hoje é o dia de descansar, vamos dormir junto, vamos, todo mundo na cama. Vamos ver televisão junto, então vamos todo mundo para o filme, ver o filme. Vamos compartilhar isso, vamos num shopping, vamos fazer alguma coisa. Vamos descansar. Sabe, isso é um princípio bíblico. Se você quebrar esse princípio, você vai entrar por um caminho de esgotamento, vai destruir sua vida, vai destruir o seu ministério, a sua família. Nada sobrevive a isso. Muitos casamentos se destroem por causa disso. Quando eu recebo um casal para acompanhá-lo, a primeira coisa que eu faço é um teste. Falo, olha, eu quero que vocês vão no shopping, vai lá na área de alimentação, senta, vocês não vão pedir comida alguma, e não vai conversar nada sobre filho, nada sobre trabalho, nada sobre a igreja, nada sobre coisas. Vão conversar só coisas de vocês dois. E vocês vão ficar lá 1 hora marcado no relógio. Aí, eu falo, na próxima semana vocês voltam para a gente conversar. E aí, normalmente, a grandíssima maioria volta. Eu falo, e aí, pastor, foi a pior coisa da minha vida. 5 minutos depois nós estávamos sentados, não tinha mais nada para falar. Cavamos, buscamos, mas não aparecia. Ficavam um olhando para a cara do outro. Porque a gente não tem que falar sobre filho, não pode. Não pode falar sobre a igreja, não pode falar sobre trabalho. Tem que falar sobre nós dois. É porque vocês estão esgotados. Não vive junto mais. Não tem casamento, não tem relacionamento. Então não tem nada. Está vendo o tanto que vocês estão ruins? Estão ruins assim? O tanto que a coisa está lá no fundo do poço? Fala para o seu irmão. A primeira coisa para sair do esgotamento. Fala para ele. A primeira coisa para sair do esgotamento é descanso. Mas é só um dia a cada 6 trabalhado. Tá? Depois, gostei disso, pastor. É agora, é o que eu precisava. Vai ficar à toa. É um dia a cada 6. É o que está escrito na Bíblia. Segundo, olha o que Deus disse para Elias. Vamos ver aqui que Deus está restaurando um homem esgotado. Então, no verso 9. Ali entrou, então, irmãos, Elias, Deus mandou ele comer, né? Descansa, dorme, come. Depois levanta de novo, come novamente, porque o caminho vai ser sobremodo longo. Irmãos, Elias andou mais ou menos 400 quilômetros num deserto, sem comer, sem beber, para chegar no Monte Sinai. E para subir daquele monte é 4.000 metros, né? Pelo menos, é uma cordilheira, aquele que a gente imagina que é o Monte de Deus, Horeb, tem mais ou menos 4.000 metros. Nós gastamos da meia-noite até 5 horas da manhã subindo. E só pode subir à noite porque durante o dia o sol tosta você lá. Então você tem que subir à noite. E aí, a hora que você sobe, né, o sol, 6 horas, ele aparece. 10 minutos da noite, 6h10, depois que o sol apareceu, você tem que descer. Porque senão depois você não consegue descer por conta do sol, o tanto que é quente. E Elias andou mais ou menos 400 quilômetros, subiu esse monte, o cimo do monte, para encontrar-se com Deus. Então ele precisava realmente de muita disposição, de muita força do Senhor. E ele andou, e a hora que chegou nesse monte, olha o que é que Deus disse para ele. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe diz: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos... Deixa eu ver aqui, acho que eu estou lendo o versículo errado. Não, é esse mesmo. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Sabe, irmãos, eu amo Deus. E todas as vezes assim que eu leio mais a palavra de Deus, fico impressionado com a sabedoria de Deus e como Deus resolve os problemas. Eu não sei se você pega alguém que está assim esgotado, o que é que você fala para ele? Levanta, rapaz, peito para fora, barriga para dentro, vai para frente, caminha, vamos, corre, para com essa chorança. Olha o que Deus fez com Elias. Deus leva ele para lá, Deus alimenta o sujeito que está lá esgotado, fala: vamos, você vai andar, mas deixa eu cuidar de você, dorme, descansa. O cara andou, chegou lá, Deus falou: agora que você chegou aqui, agora o pau vai quebrar. Quem que você pensa que você é? Olha, você não é meu profeta? Como que você tem medo de uma mulher? Não, olha o que Deus fala. O que é que está acontecendo, Elias? Agora, Deus é Deus. Deus não sabe o que está acontecendo. É lógico que Deus sabia. Mas o que Deus queria que Elias fizesse?
desabafasse, abrisse o seu coração, colocasse as tripas na mesa. Falar, o problema é esse, Deus. Falasse aquilo que está sentindo. Colocasse, desculpe as expressões, vomitasse aquilo que está fazendo mal. É isso que Deus fez com Elias. Fala, Elias, abre o coração. E Elias pegou a metralhadora e metralhou tudo, sem nenhuma preocupação do que Deus vai pensar do que ele estava falando. Então Elias aqui mostrou um monte de coisas. Ele mostrou raiva, ele mostrou mágoa, ele demonstrou que ele estava triste, ansioso, preocupado com as coisas. Ele abriu o coração, mas abriu o coração diante de Deus. Então, para você ser renovado, se você está esgotado, está nesse caminho, o segundo ponto, depois de você descansar, é que você deve ir para diante de Deus e abrir completamente o seu coração, colocar diante de Deus todos os seus sentimentos, sem precisar ficar escolhendo cada um deles ou como falar para Deus, porque Deus já conhece todos eles. Você é que precisa colocar isso para fora. E Deus não vai ter nenhum problema em te ouvir, porque Deus depois ajustou a situação, mas primeiro Elias teve que vomitar aquilo que estava fazendo mal. A minha esposa, todas as vezes que acontece, às vezes, dela comer alguma coisa assim que não faz bem, ela vai lá no banheiro e põe o dedo na garganta. Eu olho aqui e falo, não consigo fazer isso. Ela fala, mas eu vou ficar passando mal com isso? É muito melhor pôr isso para fora. Eu não, tomo um remédio, tomo outro, faço força, respiro fundo para não fazer nenhum vômito. Ela não, já põe para fora e resolve na hora. E eu fico ali, passo um dia, às vezes um final de semana inteiro, cuidando de alguma coisa que fez mal, mas eu falo, não, vomitar não, isso vai... Eu tenho uma dificuldade para vômito que você não sabe o tanto. Mas está certo o que ela faz, que é o que Deus fez aqui com Elias. Põe para fora a sua amargura. Sabe, Elias, sem preocupação do que Deus vai falar, sem pôr na ordem, sem colocar, hierarquizar o que está pensando, por que está pensando. Não, é isso. Eu estou pensando isso. Eu estou sentindo isso. A Bíblia, eu tenho insistido com os irmãos, você não deve ser controlado pelos sentimentos. Não é o fato de você falar o que você está sentindo que você vai fazer, mas falar, isso vai fazer bem para a sua vida. Você precisa chegar para o seu cônjuge e falar o que você está pensando. Fala, pastor, agora vai ficar feio. Precisa falar com seus filhos, precisa falar com seu líder, precisa falar com seus liderados. Isso tudo dentro da igreja. Eu não sei se você pode fazer isso no ambiente de mundo e de trabalho. Eu estou falando dentro do corpo de Cristo. Mas isso é assim que deve ser feito. E mais, Jesus vem e insiste, os apóstolos falam isso. Compartilhe com seus irmãos. Não estou falando para você sair falando das suas amarguras e das suas dificuldades a todas as pessoas dentro da igreja. Mas deve existir alguém dentro da igreja que possa te ouvir. Das suas tentações, das suas dificuldades, das suas confusões. Sabe, dos seus sentimentos descontrolados. Procure alguém que você considera uma pessoa referencial ou que tem encargo pela sua vida e abra o seu coração e fale. Isso é a forma de restaurar o fortalecimento do Senhor na sua vida. Se você ficar guardando isso, isso vai te fazer mal. Isso vai produzir doenças piores. E você esgotado, a hora que você vai para a luta, você perde a guerra. Pergunta para o seu irmão, você quer vencer a guerra? Se fortaleça no Senhor. Sabe, os sentimentos não podem nos governar, mas eles não podem ficar também travados dentro dos nossos corações. Precisam ser expostos. Por quê? Quando os nossos sentimentos são expostos, há uma forma de você ajustá-los. Porque você está na crise, mas às vezes a pessoa para quem você vai conversar não está na crise. E a hora que você fala tudo ali, ele te ajuda a colocar em ordem os seus sentimentos. Você chega com aquele sopão, tudo ali misturado. E alguém de Deus, o poder de Deus vem e começa a organizar as coisas, separar, e priorizar, e hierarquizar, colocar valor em cada um, e aí te dá uma direção. E aí você se fortalece no Senhor. Porque quando está aquela confusão, você nem sabe o que está sentindo direito. É preciso falar. E quando você fala, você mesmo está se ouvindo. E aí você vai chegar a algumas conclusões que talvez você não precise nem conversar com alguém. O simples fato de você ter falado, você fala, mas que bobeira que eu estou fazendo. Fala para o seu irmão, coloca as tripas na mesa. Eu não estou falando para você rasgar a barriga, não. Essa é uma expressão que o pastor Marcelo usa. Ela é assim meio grotesca, mas ela representa bem o que é esse princípio. Terceiro e penúltimo, verso 11. Então, olha o processo de restauração de alguém esgotado. Primeiro, descansa. Não tome nenhuma decisão com a mente cansada, com os sentimentos descontrolados ou, sobrecarregados. Não faça isso. Descanse primeiro. Depois, vá para Deus e abra o seu coração ou alguém da parte de Deus para você colocar tudo ali na mesa.
Terceiro, verso 11. Depois que Elias desabafou ali diante de Deus, né, as suas frustrações, aí disse-lhe Deus, verso 11, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Até aqui. Então olha, Elias estava dentro da caverna, Deus falou, o que você faz aqui? E ele abriu o coração e colocou tudo diante de Deus. Deus falou o que para ele? Sai da caverna e põe-se diante de mim. E Elias saiu da caverna. E ele começou, e Deus passava. E aí, um vento muito forte, um fogo, um terremoto. Para que tudo isso estava acontecendo? Sabe, quando você está esgotado, é porque você se tornou o centro da sua vida. Você acha que você, como eu disse agora há pouco, é Deus. É um gerente da sua própria vida, é um gerente de outras vidas. E o que é que Deus estava falando para Elias? Sai do centro e vem e se coloque diante de mim. E veja o meu poder. Veja o meu controle. Veja o quanto eu posso fazer. Então, um vento que fendia as rochas, um terremoto que sacudia tudo, um fogo que destruía tudo. O que Deus estava falando para Elias? O poder é meu. O controle é meu. Você tem que ficar diante de mim. Saia do centro da sua vida e me coloque no centro da sua vida. Você ocupou aquele lugar que é meu. E é por isso que você está sobrecarregado. E é por isso que as coisas não funcionam. E é por isso que você anda ansioso. É por isso que você é preocupado demais. É por isso que você não vive. Porque você assumiu para si. Responsabilidades não são suas. Então, vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Olhe para mim. Não olhe para os problemas. O que eu disse para os irmãos... Saul ficou olhando para o Golias, que era o problema. Davi olhou para Deus. Davi chegou e falou, eu vou te destruir em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele falou, eu vou contra ti na minha habilidade de jogar pedra. Não foi assim. A habilidade de jogar pedra, irmãos, Saul tinha muito mais do que Davi. Eu não sei se os irmãos sabem, mas a tribo de Benjamim era a tribo que era especialista em jogar pedra com funda. E Saul era da tribo de Benjamim. Davi era da tribo de Judá. Então, quem era especialista em jogar pedra era Saul, não Davi. Mas Davi foi em nome de Deus. Ele olhou, foi para Deus. Ele viu que Deus era muito maior do que o Golias. E aí ele se dispôs a lutar por causa disso. Saul ficava olhando para a habilidade dele. Falou, eu vou jogar uma pedra, se eu errar, esse cara me pega. Então, Deus falou o que para Elias? Para restaurar, fortalecer Elias. Olhe para mim. Não olhe para o problema, não olhe para as dificuldades, não olhe para a desqualificação, olhe para mim. Eu sou o teu escudo, eu sou o teu protetor, eu sou aquele que te fortalece, eu sou aquele que te faz vencer. Olha para mim e veja o meu poder. Elias precisava ser restaurado novamente em conhecer, em experimentar o poder de Deus, porque ele ficou tão esgotado que agora não fluía mais nada. Sabe, todas as vezes que o diabo quiser te esgotar por uma guerra, ele vai te colocar no centro da sua própria vida. Você vai olhar para você. Você vai assumir culpa que não é sua, responsabilidade que não é sua, papel que não é seu. E isso vai esgotar. Porque eu falo para você o seguinte, se você pega uma criança de 10 anos e põe 20 quilos para ele carregar, se ele conseguir, vai andar 2 metros. E ele vai estar extenuado. Porque é mais do que a capacidade dele. Agora, você pega um homem feito, ele pega 20 quilos e ele carrega. Sem nenhum problema. Por quê? Está dentro da capacidade dele. Todas as vezes que eu e você formos além do nosso limite, vamos ficar extenuados, vamos ficar esgotados. O que Deus está falando para Elias? Você está indo além. Você devia pregar a palavra, manifestar o meu poder e descansar em mim. O resto é comigo, não é com você. Não é você que é responsável por Israel, sou eu. Você é só meu profeta. Vai lá e fala o que eu digo para você falar e pronto. Vai dormir. Agora deixa que eu resolva o problema. Olha o meu poder. Porque Elias parece que esqueceu o poder de Deus. Às vezes você está esgotado porque parece que você esqueceu o poder de Deus. Os seus filhos saem e você fica preocupado. O que vai acontecer? Nossa, e agora? Não sei, você está esquecendo o poder de Deus de guardá-los. Você ministra a palavra e fala, será que a pessoa consegue pôr isso em prática? E aí? Como que vai ser? Você esqueceu que o Espírito Santo é quem produz as mudanças na vida da pessoa. Não é você, não sou eu.
Então o que Deus está falando para Elias? Acorda, Elias. Olha para mim. Eu sou o poderoso, não você. Você é só meu servo. E se você continuar pondo sobre os seus ombros esse peso todo, você vai ficar esgotado como você está. Olha para mim. Eu carrego o peso. Você não consegue, mas eu consigo. Fala para o seu irmão, você está carregando o peso? Você está brincando de ser Deus? Fala para ele. Fala, para com isso, essa brincadeira vai acabar com você. E por fim, depois que Deus ajustou, tirou Elias do centro da vida dele, de olhar para ele, e colocou, falou, olha aqui, olha para mim. Agora Deus entrou no centro, olha qual foi a orientação de Deus para Elias. Verso 15. Disse-lhe o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria, Jeú, filho de Nissi, ungirás, rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás, profeta, em teu lugar. Depois que Deus fez tudo isso, aí Deus ajustou a vida de Elias. Elias parou o propósito, mas Deus não deu uma paulada, uma cajadada na cabeça dele. Deus restaurou ele primeiro, depois falou, agora volta, agora você está preparado, agora você não vai fazer besteira, você saiu do centro, aí eu sou o centro da sua vida, eu é que tenho o poder, eu é que sou Deus, você não é Deus, você não é o gerente da sua vida, eu controlo, eu meço tudo, eu defino, você simplesmente segue, aí você vai conseguir. Aí Elias acordou, Elias se restaurou e Deus falou para ele, agora volta para fazer o quê? Para servir as pessoas. Foi isso que Deus mandou. Você vai gerar pessoas. Você vai ungir pessoas. Ungir pessoas naquela época era gerar pessoas para uma nova etapa de vida. Falou, esse é o seu trabalho. Volta e sirva essas pessoas. Você vai gerar reis nesse país e um profeta. Os irmãos sabem que ele levantou Eliseu. E segundo os historiadores, não está escrito isso na Bíblia, mas de acordo com alguns estudos, a gente chega à conclusão que Elias cuidou de Eliseu mais ou menos 12 anos depois dessa experiência. Ele investiu e nunca mais você viu Elias esgotado. Porque agora ele estava servindo. Elias era um homem que vivia só. Esse, não tem jeito de eu entrar nesses detalhes. Esse é um dos problemas do esgotamento. Viver só. O que Deus falou? Você precisa estar no corpo. Você precisa servir o corpo. E quando você estiver dessa forma, você vai se fortalecer. E foi o que aconteceu com Elias. Elias se fortaleceu no Senhor. Sabe, irmãos, Jesus disse certa vez, se você quiser controlar a sua vida, você vai perdê-la. Mas se você doar a sua vida, você vai encontrar a sua vida. E você vai ganhá-la. Sabe, quando você está investindo em vidas de outros, Deus restaura a sua vida. Não tem nada que faça algo melhor na sua vida do que você servir uma pessoa. Quero chamar a equipe de louvor aqui acima. Sabe, com certeza absoluta, quando você abre o seu coração para ser um instrumento de Deus, para abençoar outras pessoas, a pessoa mais abençoada vai ser você. O esgotamento espiritual, emocional, que o diabo produz na sua vida, é para que você pare de servir. Eu já falei aqui, os irmãos já devem ter ouvido falar sobre isso. Quando eu já fiz alguns apelos aqui, que as pessoas vêm, eu quero chamar todo mundo que está cansado, todo mundo que está assim desanimado. Aí vem falar, agora eu quero que você ore pelo outro. Ah, mas pastor, o que é isso? Eu vim aqui para receber oração. Você não chamou aqueles que estão cansados? É meu caso. Não, é porque você ainda não entendeu como que é curado. Ore pelo outro. Abençoe o outro e você vai ser restaurado, porque nós nascemos para isso. Sabe, quando você se converteu, quando você foi inserido no corpo de Cristo, Deus te chamou para abençoar. Sabe, quantos aqui querem ser como o Senhor? Diga amém. Fala para o seu irmão, Deus é um abençoador. Se eu quero ser como o Senhor, eu preciso abençoar. E todas as vezes que eu abençoo, eu sou renovado, eu sou restaurado. Sabe, se você, já desafiei os irmãos a fazerem isso. Se você estiver ruim, sai um dia e pega a primeira pessoa que tiver e ore por ela. Faça uma visita a alguém que está ruim. Fala, não, eu estou ruim, eu vou lá, vai ser uma tragédia. Não, vai ser bênção. Vai lá e fala, eu vim aqui orar por você. Vim aqui trazer uma palavra de ânimo para você. Fala, pastor, eu estou sendo hipócrita. Não está. Você nasceu para isso. E quando você faz aquilo para o qual você nasceu, a bênção de Deus está sobre a sua vida e vai fluir, vai renovar, vai restaurar você. Creia nisso e pratique isso, que você vai ver. Qualquer dia que você estiver muito ruim, acordou muito ruim, muito para baixo, você procure a primeira pessoa que passar perto de você, você agarra ela. Fala, para aí. O que foi? Eu preciso orar por você. Ore por ela. E eu vou deixar de ser pastor se você continuar do mesmo jeito depois que você terminar a oração. Isso é um princípio de vida.
Isso é o que Deus mandou Elias fazer. Elias, você nasceu para servir. Você entrou para um deserto, você entrou para a caverna, você abriu mão do seu ministério. Agora volte e continue a servir. Elias obedeceu ao Senhor e foi completamente restaurado do seu esgotamento. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos cantar uma música. E eu quero orar por você, irmão. Enquanto nós cantamos, se você percebeu algum sinal de esgotamento na sua vida, e agora ouvindo a palavra de Deus como ser restaurado, agora é a hora, e eu quero orar por você. Então enquanto cantamos, se é a sua situação, vem aqui à frente que eu quero orar, liberando o poder de Deus sobre a sua vida, te fortalecendo no Senhor, em nome de Jesus. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Senhor, eu quero fortalecer a tua igreja. Quero liberar o teu Espírito que fortalece. Senhor, que entra em cada um, Senhor, e gera coragem. Quero liberar o teu Espírito, ó Deus, que produz sonhos, que produz esperança, que nos leva, Senhor, a deixarmos de ser o centro das nossas vidas, para cumprirmos o teu propósito, para sermos felizes, para estarmos em paz com o Senhor. Vem, Senhor, sobre cada vida agora, em o nome do Senhor Jesus. Receba a unção de Deus, receba o Espírito Santo do Senhor, a coragem, a disposição do Senhor, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, deixa eu falar algo aqui para você que está aqui à frente. Pode ficar de pé. Sabe, olha, eu queria te dar uma tarefa para casa. Eu queria que você procurasse alguém que você sabe que tem uma necessidade que você pode suprir. Seja orando, seja louvando, seja visitando, seja trazendo uma palavra, seja às vezes ofertando a vida dessa pessoa. Alguma coisa que você sabe que você pode fazer e que você sabe que a pessoa precisa. Eu quero que você busque e faça isso. E eu vou te falar o que vai acontecer na sua vida. Você vai fazer isso e pode escrever o que estou te falando. Assim que você fizer, essa pessoa vai te agradecer muito. E quando ela te agradecer, você vai sentir algo, que é uma paz dentro do seu coração. Você vai sentir bem. E eu quero te falar algo. Esse sentimento, essa percepção, é assim que você deveria viver todos os seus dias. E aí você vai perceber o quê? Quando então eu ajudo, eu me sinto bem, então aí você vai ver que você precisa ajudar sempre, servir sempre. É porque por que você sente isso? É porque nesse momento você se alinha ao Espírito Santo, você se alinha a Deus. E quando você se alinha a Deus, sua vida entra no descanso. Então faça isso. E aí, a hora que isso acontecer, esse sentimento de paz, de completude no seu coração,
tenha isso sempre. Fala, bom, é assim que eu devia viver? É assim que eu posso viver? Aí toma a decisão de fazer isso sempre. Amém? E você vai começar aqui agora. Eu quero que você ore com alguém que está junto com você. Às vezes tem alguém que você tem mais ou menos intimidade. Então pode procurar a pessoa que você tem mais. Aí você fala, olha aqui para mim antes. O que está acontecendo com o som? Dá um jeito de quietar aí. Então veja bem. Eu não sei orar. Eu não sei abençoar a vida de alguém. Vou te falar, é simples. Você simplesmente fala assim, irmão, eu quero te abençoar em nome de Jesus. Receba a paz de Deus. Receba a graça de Deus. É só isso. Ah, pastor, eu não tenho espiritualidade. Não, você tem boca. E pelo que eu sei, ninguém aqui é mudo. Então, abra sua boca e abençoe a vida da pessoa. Se você tem mais o que falar, fale mais. Se tem menos, simplesmente abençoe. Faça isso agora em nome do Senhor Jesus.